Esse simples sofá esconde o segredo para uma nova profissão muito cobiçada esse ano. A partir de hoje, você poderá trabalhar de onde quiser. Vai começar podendo ganhar pelo menos R$ 1.000 logo no primeiro mês. E tudo isso com 2 horas por dia. Está nas suas mãos a oportunidade que você tanto buscava para trabalhar de casa e ganhar um bom dinheiro. E aproveitando sobre essa questão de ser foda, você começar da base, por exemplo, uma jornada de transformação digital, e aí eu falo de empresas de todos os tamanhos, né? E aí do teu lado, quando a gente pensa em marketing e quando a gente pensa em dados, que é uma realidade hoje, você trabalhar com dados para você entender de uma maneira horizontal o teu cliente, né? Cara, o papel dos CMOs dentro das empresas mudou, porque a impressão que eu tenho é que antigamente os CMOs eram executores, né? Ou seja, vinha algo da gestão, do CEO, do board, e você tinha um depara para o cara executar, por exemplo, uma campanha de marketing ou gastar o budget do jeito dele. Só que agora, com tecnologia, tô entendendo que um cara desse é condição, é um cara sensível para dar pitaco na estratégia da empresa. Não sei qual que é a tua visão. Essa é uma discussão, é interessante. Desde que eu acompanho esse mercado, o papel do CMO ele foi vivendo fases. Eu lembro uma época, não muito, assim, não faz muito tempo, talvez 2015, 2016, em que as empresas, muitas empresas extinguiram, principalmente lá fora, o cargo de CMO. Porque elas entendiam que naquele momento era um profissional mais orientado a negócios, mais orientado a vendas. Isso foi um movimento, gerou muita discussão. Depois, o papel do CMO foi se transformando. Eu acho que tem 2 pontos aqui. O CMO, de novo, ele precisou se envolver muito além daquele marketing que eu estava falando do início. Então, o CMO hoje, ele tá... E aí não é só o CMO, todos os C-Levels... Ele está articulando com novos interlocutores, com novas áreas, com novas demandas. Às vezes ele precisa estar aqui argumentando com o CFO por que ele vai destinar parte de uma receita para aplicar numa causa, né? Por quê? O que isso vai fazer eu vender mais? O que isso está ligado com o propósito? Mas o marketing, ele foi... Hoje, você tem vários outros caminhos. O marketing associado à tecnologia... Aqui no Brasil já tem CMO, por exemplo, que pegou a área de tecnologia. O Burger King é isso. O Ariel do Burger King, ele é um CMTO. Né? Ele é vendas, ele é marketing, ele é tecnologia. Antes a gente discutia, putz, mas o TI... o marketing dialogando com o TI, nesse caso não. O TI vem para o marketing. Olha que muito louco. Você tem casos em que agora o marketing não consegue mais ficar desconectado do growth. É muito comum hoje você ter a cadeira do profissional de marketing e growth. No Itaú tem, na 99 tem. Porque assim, não faz mais sentido essa separação. Então aquilo que eu falei no começo, o marketing ele vai virando um negócio muito louco que às vezes ele já não tem mais fronteiras da área, do departamento. Às vezes a galera do jurídico tá pensando com cabeça de marketing. Então, hoje, o que a gente discute hoje do papel do CMO e do marketing, que é assim, geralmente ele é uma área que tem ali bastante verba, tem bastante investimento, e ele é uma área que está com o pulso do consumidor. Isso já coloca o marketing um pouco, enfim, todo mundo vai querer falar com o marketing, né? Mas mudaram os interlocutores, aumentou o número de interlocutores dentro da empresa e fora. Se o marketing antes dialogava com uma agência de publicidade, uma produtora, hoje ele está dialogando com uma startup de AI, ele está dialogando com uma desenvolvedora de games, ele está dialogando com, assim... Com um pool, não é uma celebridade, um pool de celebridades, de 200 celebridades. Um pool de celebridades. Então, assim, e aí tem uma outra discussão, mas assim, não é mais sobre esse ou aquele, é quem resolve o problema. Uma hora, assim, cara, agora o mercado de games tá bombando, tá explodindo. Você tem muito isso, assim, a equipe de marketing está sentando com uma desenvolvedora para desenvolver um projeto. Então, voltando, eu acho que a cadeira do CMO, ela mostra muito essa mudança, mas o marketing em si está em discussão sobre o que ele é dentro da companhia. Entendi. E com relação, pegando ainda o gancho desse CMO, você queria perguntar? Véio? Não, depois eu acho que tem papo depois, quero falar sobre games e só pra gente fechar o ponto. Marketing com games. Fechar um pouco o ponto do CMO, frita minha cabeça essa questão da tecnologia rodear.
de forma contundente o marketing, Luiz, porque eu fico pensando, né? Eu tava dando até uma olhada de como tá o ecossistema de Martechs e Adtechs no Brasil. Teve uma pesquisa da Pipeline Capital. Os caras mapearam 620 empresas relevantes caracterizadas como Martechs e Adtechs no Brasil, né? Então, é um número grande de empresas que têm core em tecnologia pura para marketing. Antigamente, a gente tinha uma cultura de aquisição de grandes empresas, das pequenas, para poder adquirir ou o know-how, ou os talentos, ou, enfim, a base de clientes. Me parece que hoje tem muita empresa no mercado, porque a tecnologia ela foi se acelerando de uma maneira mais rápida. Hoje, um CMO faz mais sentido para ele aplicar a estratégia dele na empresa, ele ter soluções de tecnologia proprietárias, ou compensa muito mais para o cara parceirizar ou terceirizar o serviço de inteligência de marketing nessa parte da razão, tirando um pouco vamos supor que a criatividade fique dentro da casa dele e a parte de BI, performance, indicador de performance, ele parceiriza. O que compensa mais? Ele faz dentro de casa ou ele... Claro, isso depende muito do... Inclusive, essa pesquisa que você mencionou, hoje tem uma discussão muito grande. Esse número de Martechs, ele pode ser muito maior, porque é uma discussão sobre o que é Martech hoje, né? Mas esse ponto que você colocou, tem todo tipo possível de exemplos, né? E aí depende muito. Você tem na estrutura de um grande banco, por exemplo, um grande banco, né, tradicional entre aspas, que desenvolve sua própria tecnologia. Aqui tem uma junção de estratégia com a temporalidade dessa tecnologia, dessa ferramenta, se é relacionado ao core do negócio ou não, o quanto você precisa de autonomia dentro de casa para que isso aconteça. Tem um pouco de velocidade também, quando a gente vai falar dos games depois, mas às vezes... Será que faz sentido hoje? Tem várias Martechs direcionadas para games. Uhum. Será que faz sentido desenvolver uma tecnologia aqui? Não necessariamente. Mas eu vejo uma mescla disso. Assim, você tem empresas que estão focando em ter uma estrutura profissional dinâmica para conseguir ser rápida. E tem casos em que a equipe... Tem um caso específico, que é de um banco que a equipe ela tem uma equipe específica para olhar esse ano. Eu tô atrás de Martechs com soluções para nossa dinâmica e eu decido aqui o que eu vou desenvolver de tecnologia. Então, assim, isso depende muito do contexto. Deixa eu dar um exemplo aqui, de novo, que a gente está falando da questão do tradicional, digital e tal. O BBB hoje, o BBB... Se você olhasse para o BBB ali, você tinha a maior parte das ativações... Então, BBB é um investimento milionário num veículo de massa, né? Ainda que a gente já tenha a segunda tela, o Twitter ali. A maior parte das ativações do BBB eram relacionadas a um aplicativo. Era o QR Code do PicPay, era o app da Americanas, era a C&A com realidade aumentada, era o delivery do McDonald's. Imagine assim, nessa junção de tecnologias, a partir do momento que você ativa isso para milhões de pessoas, o que você tem, assim, a cozinha que a gente chama de tudo isso, a partir de um programa, a partir de uma ativação, o que você tem ali por trás de tecnologia que precisa em escala, porque é muita gente entrando. Esse é um exemplo que talvez, será que faz sentido eu desenvolver uma ferramenta focada nesse tipo, em mídia, em caso de grandes patrocínios, de grandes eventos, que eu vou ter uma ativação, né? Então tem vários casos, assim. Mas tem uma outra discussão aqui que é o seguinte: o Martech sendo discutido além das startups, além do ecossistema. É o Martech como uma cultura, corporativa de fato, assim. Como se todo mundo devesse ter uma área na própria companhia. É isso. Assim, o Martech parte do marketing, ok. Mas às vezes uma ferramenta de gestão de trabalho, ela tem soluções de Martech. É muito louco isso. Então o RH pode estar usando o Martech. Então eu vejo a discussão do Martech como startups com tecnologias, ao mesmo tempo que você tem as empresas se estruturando para pensar como Martech. Só dar um exemplo para não me alongar, do Magazine Luiza. Magazine Luiza, se a conta tá certa, foram 21 empresas adquiridas recentemente de todos os... A última foi o Kabum, né? De todos os perfis possíveis, de conteúdo, várias de conteúdo, muitas de edtechs, né?
ali tem um exemplo claro da formação de um ecossistema, né? Da formação de um ecossistema. Então acho que tem vários casos. E outra coisa, falando de Magalu, você tem o negócio do marketing, né? Ele não está mais restrito a agências. A Magalu é uma grande empresa de marketing. Ela tem soluções de adtech, porque ela tem um e-commerce, ela tem um marketplace, ela tem soluções de martech. Então aí o jogo ele vai se diversificando bastante. Mas são vários casos.